eu sou Denise Emery, técnica de pincéis da Condor, estou aqui no Espaço de Arte da Selga e hoje a gente vai falar de pintura em tecido. Eu sei que é o queridinho de muita gente que está em casa, né? Então hoje eu vou dar dicas de estêncil, do pincel correto para a gente poder pintar tecido, tá? Nós vamos começar então falando de estêncil, que hoje é o auge da moda, é o que todo mundo quer usar e realmente o estêncil facilita muito a nossa vida. Mas a gente vai fazer uma mescla, um pouquinho de estêncil, um pouquinho de pintura gestual e a gente vai fazer uma composição muito bonita. Eu vou começar usando um estêncil que ele parece uma moldura antiga, meio vintage. Você encontra esse estêncil aqui na Selga, de várias marcas diferentes, é independente, a gente normalmente escolhe o estêncil pelaquilo que a gente gosta. Então, eu escolhi, na realidade, um estêncil que tem esse formato de uma mandala, uma coisa meio antiga, assim, meio vintage, que é o que a gente vai usar agora. O que eu vou fazer? Vou pegar uma fita crepe, eu tô usando a fita crepe da Condor, a Condor também tem fita crepe, e eu vou proteger os espaços que eu não vou pintar. Por exemplo, no meu estêncil, eu tenho uma linha que eu não quero pintar. Para eu não correr o risco de estragar a minha pintura, eu venho com a fita crepe e protejo tudo aquilo que eu não vou pintar, que eu não vou trabalhar, eu protejo com a fita crepe. Isso também, gente, às vezes, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu não vou querer essa florzinha aqui de cima do meu estêncil. Eu venho com a fita crepe, ó, e tiro a minha florzinha fora, tá? Então, eu posso fazer esse tipo de trabalho. Aqui não, eu quero ela, então eu vou deixar ela livre. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com um pincel que chama Pituá, é o apelido do pincel. Toda vez que vocês vierem aqui na Selga, lembra de pedir a referência. Qual que é a referência do meu pincel? É esse número aqui, olha, 462. Isso é a referência. Isso significa que eu vou pedir um pincel, que o apelido é Pituá, que ele é redondinho assim, que ele é de cerda, ele é durinho, e o tamanho que eu vou usar é 2. Tem vários tamanhos, tudo depende do tamanho do estêncil que a gente vai usar. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um 3 zeros, ó. 3 zeros e 2, meu 3 zeros já tá até sujinho. Olha a diferença, é bem grande. Então, como que eu compro o pincel? De acordo com o tamanho. Quanto maior a superfície que eu vou pintar, maior o número. 2, 0, 2 zeros. Mas a referência, gente, isso é muito importante. É sempre a mesma do mesmo pincel. Então, ó, 426, 426. Apelido Pituá, é o pincel da moda, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou trabalhar o estêncil? Eu vou trabalhar já 2 tonalidades dentro do meu estêncil. Então, eu vou começar com a cor mais clara. Ele não gosta, o pincel de Pituá, ele não gosta de trabalhar com muita tinta, mesmo que eu vou pintar tecido. Na madeira e nas outras superfícies que a gente chama de não porosas, que não são tão porosas, quanto menos tinta, melhor o trabalho. Por quê? Se eu coloco muita tinta, corre o risco de passar por debaixo do estêncil e estragar todo o meu trabalho. Então, eu peguei a tinta, eu venho num papel e eu vou tirar. Eu brinco que quando fica uma nuvenzinha, é a hora que eu venho para a superfície, principalmente na madeira. No tecido, como ele chupa mais a tinta, ele absorve mais a tinta, eu posso colocar uma quantidade maior. Então, no meio, eu vou trabalhar agora meio. No meio do meu estêncil, dessa parte aberta, eu tô usando a tinta Pinta Tecido da Glitter. Ela é uma tinta pra tecido. Ela é uma tinta que tem uma consistência mais durinha, assim. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Então, eu tô colocando, tiro o excesso e em movimentos circulares. Eu tô fazendo um preenchimento na parte do meio do meu estêncil. Coloquei, ó. Eu gosto sempre de apoiar a mão perto do que eu tô pintando para não correr o risco de sair do lugar, tá? Mas ele também já tá com a fita crepe. Eu fiz a cor, vamos nessa florzinha aqui um pouquinho. Eu fiz a cor mais clara. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma isca. Sabe isca? Aquele negócio que a gente faz assim, uma pitadinha de sal. Eu vou dar uma pitadinha com a cor siena. Por que é uma pitadinha?
Cor escura é igual sal mesmo. Eu consigo colocar, mas eu não consigo tirar. Então, o que é preferível? Colocar pouco e ir acrescentando do que colocar e deixar tudo escuro de uma vez. Então, eu vou colocar um pouquinho na beiradinha do pincel, eu coloco um pouquinho, venho aqui, tiro o excesso e vou vir para a parte de cima e vou fazer um sombreamento. Então, eu vou ter duas tonalidades nesse meu trabalho. O marfim, que ficou na parte do centro, e o siena, que eu vou usar na parte de cima e na parte de baixo. Vocês vão ver como é que vai dar um efeito bonito. Eu tô trabalhando aqui, eu vou trabalhar aqui uma pintura monocromática. O que é isso? Eu vou usar as mesmas tonalidades de cores para poder pintar. Depois eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma monocromática e uma colorida, ou seja, o mesmo desenho, o mesmo stencil, a mesma coisa que eu vou pintar, eu posso fazer das duas formas. Eu posso fazer ela monocromática, com uma tonalidade só, e posso fazer ela bem colorida. Então, eu fiz a sombra na parte de cima, agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. O stencil, vocês não precisam ter medo, não. A gente coloca o pincel e vai fazendo um movimento circular e é bem rapidinho. A gente pode colocar e rapidinho, colocar uma pressão, uma força, principalmente no tecido. O tecido, ele aguenta bastante essa pressão. E esse pincel Pituá, que ele é de cerda, ele também é um pincel que eu posso colocar uma pressão nele, que ele vai trabalhar direitinho. Então, vamos ver. Coloquei mais um pouquinho. Acho que eu fiz tudo. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o meu stencil. Vamos ver o que aconteceu. Ele já deu a tonalidade, tá vendo? Ó, dá pra ver direitinho. Na parte do meio mais clara e nas beiradas mais escuras. Agora, eu vou aproveitar esse mesmo pincel, vou colocar só numa beiradinha, vou tirar o excesso e vou fazer uma profundidade na minha pintura. Aonde eu coloquei a tinta, eu venho com o pincel Pituá e vou fazer como se fosse uma sombrinha. Como tem pouca tinta, ele não carrega, então é como se ele não pintasse, ele dá um esfumaçado, que é o efeito que eu quero aqui agora, para dar volume àquilo que eu tô fazendo. Então, eu coloquei, e nessa parte de dentro desse arabesco, eu vou fazer um volume. Pronto, tá pronto a minha base. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma pintura gestual. O que a gente vai usar? A gente vai usar os pincéis da linha laranja. É um pincel sintético que ele foi desenvolvido para pintar tecido. Por quê? O tecido, ele é uma superfície que ele absorve muito a tinta. Então, eu preciso de um pincel que tenha força para levar essa tinta. E esses pincéis, eles são de filamento sintético, então eles têm formatos diferenciados. Olha, eu tenho língua de gato, eu tenho um pincel chanfrado, eu tenho um pincel redondo, eu tenho um pincel faca, que é esse formato que ele parece o chanfrado, mas ele é mais arredondado. Cada um desses pincéis, eles vão fazer um efeito diferente, uma pintura diferente. Hoje a gente vai trabalhar só com língua de gato, mas eu vou voltar aqui para dar outras dicas para vocês. Bom, vamos lá. Então, pincel língua de gato, eu vou trabalhar com duas cores. De um lado, eu vou colocar a cor mais escura, e do outro lado do pincel, eu vou colocar a cor mais clara. Ele vai ficar assim, 2 tons. O pincel é o 326, eu tô usando o número 12. E agora eu vou pintar sem risco, mas também eu não preciso ter medo de fazer. Qual que é a dica? Eu vou fazer uma pincelada de cima, eu vim nessa listinha mais escura, fiz uma pincelada, puxei de cima para baixo. Vou fazer a mesma coisa e vou puxar de baixo para cima, deixando uma parte no centro, que vai ser o nosso miolo, tá? Se eu tiver medo, eu posso riscar antes o miolo. Então, eu fiz, ó, como se fosse uma hélice de um avião, para baixo e para cima. E sobrou um espaço aqui. O que eu vou fazer nesse espaço? 2 pinceladas, assim. Mesma coisa, ó, carreguei, puxei para o centro, carreguei, puxei para o centro. Olha a florzinha já se formando e ela é bem simples. Coloquei. Se vocês perceberem, eu coloco a tinta, eu arrasto, mas eu volto. Por que eu volto nessa tinta? Para essa tinta que tá no pincel mesclar
Deu para perceber a diferença? Vamos fazer mais uma para vocês fixarem direitinho. Então, ó, de baixo para cima, de cima para baixo, uma hélice. Sobrou espaço aqui, sobrou espaço aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma pincelada, eu sempre volto. Ó, vamos deixar ela bem seca pra gente ver como ela não fica bonita. Ó, se eu voltar, ela vai matizar, ela vai mesclar, as cores vão se unir e vão ficar mais suaves. Ó, aqui. Vamos fazer a última aqui. Isso é composição. Quantas eu vou colocar? Quantas flores? Quantas vocês gostarem, tá? Eu, no caso, fiz 2 lá. Vou fazer uma do lado de cá. Sempre eu tô usando os mesmos tons. O tom que eu fiz lá fora é o tom que eu tô colocando para fazer as flores. Ó, minha flor tá pronta. Como que eu vou fazer o miolo agora? Eu vou usar a cor ocre. Ocre de um lado, marfim de outro, dou só um batidinho no centro. De novo, um batidinho no centro, um batidinho no centro. Bom, o meu miolo tá pronto. E agora, com o mesmo pincel, a gente vai trabalhar as folhas. De uma outra maneira, as mesmas cores. Botei um pouquinho de verde mais claro no lugar do marfim. Só que agora, ao invés de vir de fora para dentro, eu vou chegar perto da pétala, aperto o pincel e giro o pincel. Ó, só isso. Mais uma. Coloco, aperto e giro o pincel. Toda vez que a gente está trabalhando com pintura gestual, nós vamos fazer esse trabalho no pincel de largura e ponta. Quando eu giro, eu faço uma pontinha no meu pincel. Então, ó, largura e ponta. Largura e ponta. Vamos colocar aqui, um pra cá, um pra cá. Depois que a gente pega o jeito, a gente pinta rapidinho. No início, a gente fica meio inseguro de pintar livre, mas é bem tranquilo. Então, tá pronta a parte de dentro da minha flor. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer umas borboletinhas com outro estêncil. Esse eu nem vou marcar, só para vocês verem. Vou jogar aqui um pouquinho e vou trabalhar da mesma forma. Ó, a cor mais clara nas beiradinhas. No centro, a cor mais escura. Vou jogar umas 2 aqui, só pra gente ver o resultado final. Ó, a cor mais clara. Vou pegar um pouquinho desse marrom, tirar bem o excesso. A cor escura. Vou jogar do lado de cá, limpando a cor mais clara. Vocês viram que eu não lavei o pincel pituá nenhuma vez. Por quê? Porque eu tô trabalhando tom sobre tom, eu não preciso, porque eu tô usando as tonalidades que já tem. Mais um aqui. Ó, vou tirar o sujo que tá forte e agora eu venho com claro e jogo na beiradinha. Bom, a base de tudo que eu fiz tá pronta. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os acabamentos. Eu posso fazer o acabamento com 2 pincéis. Eu gosto muito de falando todas as opções que a gente tem, porque aí a gente vai treinar e vai descobrir o que que mais agrada. Eu posso trabalhar com esse pincel, que a referência dele é 347, número 4. Ele é um pincel faca, ele é o menorzinho. Ou eu posso usar o 422. Ele pode ser de 3 tamanhos. 0, 00 e 000. São os menores tamanhos que a gente tem. Quando eu trabalho com o pincel liner, tem um segredo que eu vou ensinar. A gente nunca pega a tinta do jeito que ela tá no godê. Eu vou pegar um pouquinho de água, eu vou acrescentar essa água na parte do centro, em algum pedacinho do godê. Eu vou pegar um pouco a tinta e eu vou diluir essa tinta. Esse trabalho a gente vai fazendo girando o pincel, fazendo uma pontinha. Isso é muito importante. Tem gente que pega assim e aí fica uma parte muito grossa da tinta. Quando eu venho para o meu trabalho, eu estrago tudo. Então, como que eu vou fazer? Eu coloco a água e eu vou fazendo, vou rodando meu pincel.
E aí, a pontinha já fica toda fininha, tá? Então, eu vou fazer isso e vou vir pra minha borboletinha. Começo da parte de baixo, puxo pra cima e eu vou dar um acabamento aqui no meu trabalho. Sempre com cuidado para a pontinha ficar... Eu brinco, eu tenho mania de falar assim, eu vou apontar o meu pincel. Como que eu aponto o pincel? Não tem apontador de pincel, o apontador é a água e o giro que a gente dá. Então, quando eu giro o meu pincel, eu tô apontando o meu pincel. Para quê? Para que a ponta fique bem arrumadinha e ele faça esse trabalho bem certinho. Tem gente que tem muita dificuldade de trabalhar com liner, então, da agora em diante, vocês não vão ter mais essa dificuldade, porque já tá dada a dica, um pouquinho de água e a pontinha fazendo esse apontamento, que é um movimento circular, que vai facilitar. Peguei no lugar errado, olha como ela fica mais grosseira. Tem que ir lá onde tem um pouquinho de água, que ela fica mais fácil de trabalhar. Bom, então, as borboletas estão prontas. O que mais que eu vou trabalhar com esse pincel? O miolinho, aqui ó. Em volta, eu vou fazer um pontilhadinho, só também para dar volume, uma voltinha. Só para dar volume àquilo que eu tô fazendo, ó. Eu poderia fazer, vou fazer desse lado de um jeito e do outro jeito para vocês verem. Eu poderia fazer tudo com liner, mas eu quero ensinar vocês a usar o pincel faca para fazer. Então, olha... Com liner eu ia fazer esse acabamento dessa forma, assim, certo? E com pincel faca, vamos aprender agora. A gente vai usar apelido faca, referência 347, número 4, menorzinho. Eu vou lá naquela mesma misturinha com a água, eu vou pegar a minha tinta. E o pincel faca, ele tem uma parte que ela é mais comprida. E a gente vai trabalhar como se fosse um pêndulo. Eu vou apoiar a parte mais comprida na pintura e vou puxar. Então, eu vou trabalhar dessa forma. E ele vai fazer quase o efeito do liner. Claro que o liner é muito mais fininho, mas esse aqui também faz um efeito parecido. E ele é bem prático de trabalhar. Ele é bem rápido. Por ele ser mais durinho, a gente arrasta a tinta com mais facilidade. E ele dá um efeito diferenciado. Ó, eu coloco e vou puxando e ele vai me dando esse resultado que eu desejo. Essa é a dica de hoje. Então, a gente fez uma pintura monocromática, usando stencil, usando pincel e pintura gestual. Mas vocês podem inovar em casa. A gente tem aqui, olha, o mesmo trabalho, com o mesmo stencil, igualzinho, só que colorido. Aqui eu usei todas as cores, eu gosto muito de combinar. Então, a mesma cor que é o barrado do tecido do pano de prato, eu pintei a parte de cima, usei o stencil, usei as mesmas cores. E na pintura monocromática, o que é legal a gente ver é que até a própria cor do fundo, ela dá diferença. Deixa eu pegar aqui, só para vocês verem. Olha, eu usei as mesmas cores, eu fiz da mesma forma. Com fundo amarelo, ele deu uma tonalidade, com fundo branco, ele deu outra. Então, isso é muito legal. Às vezes, a gente tem um pano de prata em casa com uma cor e não sabe muito bem como trabalhar. Então, eu sempre sugiro, se você tem um pano de prato ou qualquer tecido com uma cor diferente, que vocês, ai meu Deus, o que eu vou fazer com esse? Pintura monocromática. Tom sobre tom, sempre dá um efeito bonito e um visual bem elegante, assim, eu gosto. Então, essa é a dica de hoje para vocês, pintura em tecido. Todos esses pincéis que a gente falou e as tintas que a gente usou e o stencil onde você encontra? Aqui, na Selga. Vem correndo buscar o seu. Um beijo!